Olá, boa noite, muito bem-vindo aqui no canal 524 RS Play TV, uma televisão diferente, uma televisão feita por influenciadores digitais. Já são mais de 900 influenciadores digitais divulgando, compartilhando, dando o like na nossa programação, uma programação gaúcha, brasileira e internacional. E hoje um dia diferente, no outono do Rio Grande do Sul, um dia com alerta climático, sim, daqui a pouquinho a previsão do tempo, diretamente do Centro de Monitoramento da Defesa Civil, aqui do estado do Rio Grande do Sul, um alerta de previsão, tempo severo nas próximas horas, previsão de neve no Rio Grande do Sul e congelamento também dos campos até essa sexta-feira. Também a crise na saúde, presidente da FAMURS, proposta inusitada para resolver o problema da saúde, porque os hospitais da região metropolitana, Porto Alegre, não têm mais vagas. Faltam até oxigênio, respiradores, pontos de oxigênio. Realmente a questão está grave na saúde, as prefeituras fazendo o que podem, o governo do estado também com propostas que estão nesse momento ainda sendo debatidas por prefeitos. E para isso também vamos debater aqui a concessão parcial do DEMAI, que também é uma fonte de receita importantíssima para a Prefeitura de Porto Alegre e, quem sabe, uma solução para os problemas de alagamento e enchente na nossa capital. E tenho a honra de estar aqui ao lado, nessa bancada, dele que é o presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, vice-presidente da Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, mas sempre presidente, porque por muitos anos presidiu, o doutor Francisco Morelli, que vai falar dos 150 anos da imigração italiana. O Morelli, olha, já merece, Morelli, uma estátua pelos italianos, pelo que tu faz aqui ao longo desses anos todos que eu te conheço. Seja muito bem-vindo, Morelli. Muito obrigado, primeiro, pelo ilustre convite, né? É uma satisfação estar do teu lado novamente e muito obrigado pelas palavras também da estátua. A gente faz o que pode, eu amo o que eu faço, eu batalho, estou todo dia, aí, além da medicina, eu acho que ultimamente eu ando mais trabalhando pela sociedade italiana, pela comunidade italiana, do que para a própria medicina, que eu já estou com setentinha aí, eu já estou... E ultimamente não, eu acho que bastante tempo veio fazendo isso, que é um médico que não para, super atuante. Tem estátua para o Renato, tem estátua para o Fernandão, quem sabe também, né, merecidamente para o Morelli. E aqui do meu lado, ele, o jornalista raiz, que está sempre na ponta, sempre onde a notícia acontece, Sérgio Martins. No lugar certo, na hora certa, né? No cara certo, no lugar certo, na hora certa. As pautas dessa semana iniciamos com um debate forte na saúde, a FAMURS sendo protagonista de soluções, e que a FAMURS quer soluções com a sua presidente Adriana Perim, estruturantes, não paliativas, porque a saúde chegou num momento que todos estão sendo afetados, direto ou indiretamente. E a presidente chega agora com todo o gás, cheia de vontade, e daqui a pouco nós teremos uma entrevista dela aqui no programa também, né? E também INSS, quem vai pagar vai ser a sociedade, é o senhor, eu, todos nós vamos pagar esse rombo do INSS. Braskem agora pode ser comprada também, que provavelmente gere mais investimentos. Fronteiras do Pensamento, amanhã, abertura oficial. Temos aí uma semana repleta de eventos importantes. Muitas manchetes aqui do Sérgio para, no decorrer do programa, você ficar bem informado. E ele, que é sempre para nós o líder do governo, um dos vereadores mais experimentados da capital, um homem que de extrema confiança do prefeito Melo, mas também um homem de confiança no meio político. Todas as pessoas que conhecem, que convivem com ele, sabem. Quem conhece Denir Sequim sabe que pode confiar na palavra, no caráter, na retidão. Então, vamos hoje também falar, entre outros assuntos, saúde também,
mas entre outros assuntos, principalmente sobre na concessão parcial do DEMAI. Seja muito bem-vindo, vereador Denis Sequim. O Sequim é um termômetro na política, né? Muito obrigado. Chamo de deputado Lara, de secretário Lara. O Luiz Augusto Lara é um nome do Rio Grande do Sul, pela sua trajetória, pelo jeito que ele sempre fez política. Lara, eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e aprendi muito contigo, o teu jeito de fazer política, eu repito, que poucos conseguem fazer o que tu faz. Antes de entrarmos no ar, eu falei, você foi um dos secretários que mais viajou nesse estado. Quando secretário de turismo, eu testemunhei, nós estávamos no governo Rigoto e você foi em todo o Rio Grande, brigava pelo Prodetur, brigávamos no Codesul. Então, Lara, que bom eu estar aqui nesta mesa, junto com o Sérgio, junto com o Morelli, nós que somos gringos, eu do norte, ele do sul da Itália, mas nós conseguimos, eu acho, Morelli, agora unir norte e sul. Que maravilha. Estamos juntos todos festejando os 150 anos da imigração italiana. E com muito prazer vamos falar sobre concessão parcial do DEMAI, sobre as coisas da prefeitura, as coisas da cidade de Porto Alegre. Muito obrigado pelo convite. Que maravilha, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E agora, de imediato, para quem está em casa, né, já baixou um pouco, caiu um pouco a temperatura. Também essa chuvinha, começa uma chuva mansa, mas a tendência é ela aumentar. Alerta meteorológico para Rio Grande do Sul. Nós temos aqui, que foi nos mandado agora à tarde, uma entrevista da Kátia Valente, coordenadora do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado, né, especial aqui para o programa Opinião e Debate da RS Play TV, canal 524, que você acompanha agora. Nós vamos deixar a nossa tradicional previsão do tempo mais para o final, porque aí vai ser por cidades, né? Vamos aqui Porto Alegre, Uruguaiana, Caxias, Pelotas, Santa Maria, Xangri-Lá. Vamos de norte a sul do estado, leste a oeste, centro do estado. Mas agora uma previsão geral feita pela Kátia Valente, que é, como eu disse, a coordenadora do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado. Vamos ver como é que fica o tempo nessas próximas horas e até sexta-feira. Ao longo das próximas horas, ainda temos a passagem da frente fria e este sistema mantém as condições de chuvas em todas as regiões do estado. E essas chuvas ainda podem vir acompanhadas de trovoadas, de rajadas de vento, até mesmo ainda com queda de granizo. Ao longo da quarta-feira, esta frente fria dá origem a um ciclone extratropical. E aí as chuvas mais expressivas podem acontecer nestas regiões mais ao leste do Rio Grande do Sul, áreas do centro também. Ainda deve ter chuvas na quarta-feira em praticamente todas as regiões do estado. Todas estas áreas aqui em amarelo estão em atenção por causa da formação do ciclone. Mas os maiores volumes de chuvas, ou seja, as pancadas mais expressivas e os ventos mais fortes, ventos que podem variar entre 70 a 80, pontualmente algumas regiões aqui do leste gaúcho podem chegar a 100 km por hora, por causa da formação deste sistema, é sobre o mar, mas ele está próximo da costa, então ao longo da quarta-feira tem esta condição dos ventos. Ao mesmo tempo, esta frente fria que passa pelo estado, ela veio acompanhada de uma massa de ar de origem polar de intensidade forte que vai derrubando as temperaturas à medida em que vai entrando no estado. O que vai acontecer? Principalmente madrugada já de quinta-feira até o início da manhã, nós podemos ter queda de neve. Por quê? Porque nós vamos ter o encontro desta massa de ar frio intenso com a umidade que ainda vai estar sobre o estado. Então, podemos ter sim a condição de neve nas regiões serranas, tanto a serra quanto os campos de cima da serra, e até mesmo chuva congelada em algumas outras regiões do estado, esses pontos mais elevados. E aí, na sexta-feira, à medida em que o sistema, este ciclone vai se deslocando para o alto mar, o tempo vai abrir em todo o estado, vamos ter uma massa de ar frio atuando e aí nós vamos ter geadas generalizadas. O final de semana também promete ser gelado por aqui. Então, parece que o inverno está chegando.
Realmente tende a ser um inverno muito frio, muito gelado. Eu, Morelli, como sou da fronteira, eu já encomendei 1 metro de lenha, que lá a gente compra lenha a metro, né? Aqui eu vejo, que aliás é um roubo, né? Os caras, um saquinho de lenha R$30. Como assim um saco de lenha R$30? Então a gente compra lenha a metro. Paga R$300 e compra 1 metro de lenha, que é com todo o fundo da minha garagem com lenha. E ali a gente vai de manhã até a noite queimando. Metro cúbico de lenha. E porque também tem ali no Castelo de Assis Brasil, em Pedras Altas, a primeira lareira do Rio Grande do Sul foi feita por Assis Brasil, está lá no castelo. E Assis Brasil escreveu assim na lareira, está escrita na testa da lareira: adoro o frio, vírgula, na frente do fogo. Sim, porque frio, quem é que vai gostar de frio, né? Passar frio é péssimo, né? Aliás, está já começando também o momento da campanha do agasalho e das campanhas de vacinação, que estão muito abaixo aí do que a população, do que os governos esperam, essa imunização. Mas daqui a pouco nós vamos falar disso. Agora, nós vamos falar dos 150 anos da imigração italiana. Muito comemorado, a gente vê muitos programas de televisão falando sobre isso, muitos festejos, mas eu queria que tu falasse um pouquinho, Morelli, assim, como é que a comunidade italiana está sentindo, né? E aí pode também, o Sequim também tem a pauta dele, mas acho que pode entrar, porque aqui nós temos o sul e o norte da Itália. É uma só. O norte e o sul, né? Só, não tem essa. Estão todas aqui representadas aqui no estúdio. Como é que a comunidade italiana está sentindo esses 150 anos aqui no Rio Grande do Sul, que não foram fáceis, né, Morelli? Hoje todo mundo fala que maravilha, os italianos que subiram para a serra, hoje lá, prosperidade. Mas chegaram aqui, o filé do Rio Grande do Sul já estava ocupado, né? Isso aí. Metade sul, lá, até os alemães aqui chegaram um pouquinho antes, pegaram o Vale dos Sinos. E sobrou a pedra lá em cima. Sobrou as rochinhas, as rochas, as montanhas, os matos. Conta um pouquinho para nós dessa história. Mas a primeira pergunta que tu fizeste, o que a comunidade sente, o que o italiano sente, uma palavra só, orgulho de ter chegado aqui e feito tudo isso que a gente faz, tem feito e fará mais ainda. E o progresso aqui no Rio Grande do Sul, graças aos italianos, alemães, as outras etnias, mas o italiano e o alemão também, mesmo tendo vindo 50 anos antes, pegado o mumuzinho, a planície, e nós tendo que subir lá com as vaquinhas, com as coisas, no meio dos matos, crianças sendo mortas pelos bichos, até chegar lá na serra e encontrar aquela maravilha de clima, de localização, que o italiano gosta muito. Na Itália, lá as montanhas estão por tudo que é lado, vai em qualquer cidadezinha, está pendurada numa montanha. Da cidade onde eu venho, morando no Calabro, é um morrinho assim, que se tu olha assim, parece um presépio de noite. É muito bonito, muito bacana. Sei, quer dizer, essa topografia também é uma coisa que não era estranha para os italianos quando chegaram aqui. Não era estranha, mas... Difícil, dura, mas o pessoal tinha um know-how disso, digamos assim. Podemos dizer que sim, mas até chegar lá... Até chegar lá. Né, hoje em dia, o pessoal pega a estrada e reclama que tem um buraco, que tem não sei o quê, que demora, que não tem pista dupla. Que não tem pista dupla. Imagina isso há 150 anos atrás, há 100 anos atrás, os caras vindo e tendo que desbravar aquilo no facão, né? E repito, se perdendo gente pelo caminho e acontecendo isso. E isso aconteceu. Eu, como pediatra, sei muito bem a história. As crianças eram mortas pelos bichos, pelos... Sei lá que tipo de bicho, onça, tigre. A gente chama de tigre aqui, mas onça parda era oriunda aqui dos campos aqui, né? Isso. Então, assim, a gente foi indo, aí começou a plantar, começou a construir alguma coisa aqui e ali, foi indo, que a gente hoje em dia tem em Caxias, por exemplo, ao redor ali, Farroupilha, Caxias, Carlos Barbosa, tudo ali por perto ali, Flores da Cunha, o maior produtor de vinho do Brasil,
Flores da Cunha, não é Bento. Nada contra os caras de Bento aí. Polo industrial em tudo que é lado. Aí, chega em Caxias, eu costumo de ir toda hora para lá, cada vez mais tu vê prédios novos, construções novas, tá? E o polo metal mecânico que tem lá, onde que tem? Olha as empresas de ônibus, olha as empresas que tem mandando ônibus para todo o país, para todo o mundo. Todos os continentes. A Tramontina mandando... tem fábrica lá na China, na China, e aí vai. Tem uma coisa que precede, vem antes disso, e eu gostaria de entender, né? Como fui secretário de turismo, como disse o Sequinha aqui, a gente vê assim, ó, povo, etnias trabalhadoras, tem muitas. Sim. Então, tu pega o alemão, é muito trabalhador. Tu pega o japonês, é muito trabalhador. Né? Polaco é muito trabalhador. Judeu é muito trabalhador. Mas cada um, digamos assim, ele tem um cerne, ele tem alguma coisa, uma característica que impulsiona ele para o trabalho. Vamos lá, se tu pegar japonês, é a disciplina. É uma coisa impressionante. Como o japonês é disciplinado, a questão aquela da vergonha, de honrar a família. Um dia desse, um amigo meu perguntou, disse, olha, eu estava comprando um carro aqui, um é japonês e outro é um carro ali mais, né, feito aqui mais para América Central e tal, mais caribenho. Deixa eu só te dizer o seguinte, eu estava em dúvida entre um japonês e um carro aí desse outro. O japonês, se o teu carro perder uma roda, ele é capaz de se matar, faz o araquiri aqui, né? De vergonha, né? Então eles têm uma rigidez muito... O que vocês, agora a pergunta para os dois, o que vocês acham, assim, ó, que é o cerne, é o forte da característica italiana que move para o trabalho? É a religiosidade, é a família... Porque tem uma coisa que precede antes, né? Pega jogador de futebol. Por que o jogador, mas aquele ali ele se matou trabalhando para salvar a mãe dele, que passava fome, tinha que pegar 6 horas. Então tem uma coisa que impulsiona o cara para isso. O que impulsiona o italiano, principalmente o nosso italiano que está aqui, né? A que se deve essa força, essa organização? Tem a ver com religião, tem a ver com o quê? Acredito eu que tem que ver com um pouco de tudo, mas a palavra-chave também, 2 letrinhas. Fé. 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 Não acreditar no que vai conseguir, que vai batalhar, que vai acordar, que acorda cedo, que vai de segunda a segunda, não tem horário, não tem dia. Isso eu vejo pelos meus familiares, eu vejo pelo que eu conheço da Serra, pelo que eu conheço da comunidade italiana como um todo. A fé de que vai dar certo. A fé de que vai dar certo. Vamos trabalhar, vamos ter fé, vamos rezar, vamos torcer, e a família, a união familiar, os caras fazendo antigamente, tendo uma família, eram 10, 12, lá, quantos filhos, para quê? Para poder trabalhar ali, para mão de obra, né? Então a fé, a religião, a perseverança, tudo isso, mas a palavrinha chave, 2 letrinhas, fé. Assim como a gente tem que ter fé no que faz, no que tu faz aqui, no que eu faço no dia a dia, eu tenho muita fé. Sim. O velhinho lá em cima, o JC, aquele cara lá é muito meu amigo, eu tenho fé. Sim. E o que eu procuro mostrar para meus filhos, para meus netos, e os que têm próximos a mim. Parece que o italiano, Sequinho, a gente não vê muito assim, pelo jeito expansivo, a gente não encontra, ao menos publicamente, a gente não vê o pessoal muito deprimido, né? Parece que não tem muito... É verdade. O Morelli falou muito bem, a fé, a religiosidade, a família. Mas o italiano tem uma coisa fantástica, além desse espírito dele desbravador, ele tem dentro de si, dentro da própria família, a competitividade. Eles gostam de competir, sim, gostam de vencer, de construir um pouquinho mais do que o vizinho, até para descontrair isso um pouquinho. Para descontrair o que o italiano encontrou o Giuseppe e o Tony, eram 2 vizinhos.
deu um temporal fantástico, com chuva de pedra, granizo, bem na época da uva estar sendo colhida. Aí o Tony pediu para o filho dele, vai lá ver o pareiral do Giuseppe, como é que ficou. Aí voltou ele todo triste, o filho, e ele dizia, o pareiral do Giuseppe se acabou. E o nosso? O nosso ficou mais ou menos, do Giuseppe. Como é que ficou mesmo do Giuseppe? Se acabou. Graças a Deus. Tá menos pior. Menos pior. Já é uma vantagem. Mas o italiano que chama a atenção também, não tem bola perdida. Não tem bola perdida. Nós temos os italianos que vieram para São Paulo, por exemplo, eles já vieram para colher café, quase como escravos. E Sim. Os que vieram aqui para o Rio Grande do Sul, vieram para desbravar mesmo. Eles vieram para desbravar. E saíram já da Itália, mais ou menos direcionados para pegarem um clima e um relevo parecido da onde eles estavam morando Sim. na Itália. Não foi por acaso que eles foram para a serra, foi para encontrarem um ambiente, ou pelo menos não o ambiente do mato como foi encontrado aqui, mas um ambiente do clima e do relevo parecido com a Itália. E conseguiram fazer casa derrubando árvores, lá no caso, lá pertinho da serra onde tinha os araucária, que ficava mais fácil de fazer tábua e construir a sua própria casa. Eles derrubaram a árvore, serraram com aquele jeito, com pouca ferramenta e conseguiram fazer as casas. E assim foram depois com transporte de mula, fazendo um pequeno comércio. Os italianos, por exemplo, a turma do Morelli, que veio mais do sul, chegaram sabendo fazer alguns ofícios a mais, né? Sim. Sabendo ser... Meu pai aprendeu a fazer sapato lá, ele era sapateiro, ele foi na escola do sapateiro para aprender a fazer sapato. Veio para cá, foi fazer o quê? Em 1951, foi trabalhar aqui na esquina da João Manuel, com a Riachuelo, com um judeu que tu falou agora há pouco, Sim. que deu lugar para ele. Trabalhador e ficou até 54, quando ele voltou para a Itália, casou com a mãe, me encomendou, que eu vim de lá, né? Sim. Foi importado aqui. Ah, é? O velho aqui é importado. Olha aí. Não é pouca coisa, assim. Tu parece os bagenses quando se encontram, bagenses assim, vem cá, tu é de Bagé ou tá querendo te exibir? Tu pode te exibir mesmo, né? Posso. E aí em 55 chegaram aqui, dia 13 de março de 55. E aí ele foi abrir um botequinho para ir na Riachuelo mesmo, 900 e pouco, perto da garagem gigante ali da Assembleia, um pouquinho mais adiante Sim. ali. E aí ele foi fazer o cantinho dele, mas veio já com mastro, mestre, escarpero, sapateiro. Sim. E conte um pouquinho para nós aqui, porque os italianos vieram há 150 anos. Por que vieram de lá para cá? O que estava acontecendo? A fome que estava acontecendo na Itália. A Itália estava muito pobre. Estava quebrada. Eram reinos, né? E o reino de Veneza, o reino de Nápoles. Até eu vi uma série agora há pouco do Leopardo, que era o príncipe de Nápoles, com o pessoal de Turim. Eram reinos. O reino de Veneza, o reino... Né? E aquilo ficou muito pobre. Toda a Itália estava passando por uma desgraça da fome. E o Império Brasileiro aqui foi buscar gente, precisava habitar as nossas grandes regiões. Principalmente com a abolição da escravatura. Com a abolição da escravatura, começaram a trazer os italianos lá para colher o café. Antes que os argentinos e uruguaios tomassem conta aqui, né? Os argentinos e uruguaios tomassem conta. Então, eles vieram com esse fim. Mas muitos italianos também foram. Desculpa, muitos italianos também foram para o Uruguai e para a Argentina. Tanto Sim, que claro, na Argentina lá, muito italiano. Mas ali já foi quem tinha uma posse um pouco mais, né? Ali eu já tinha, como dizia o pessoal, quem tinha Massari, né? Os Massari é o pessoal da Palestina, o pessoal que fala isso lá na fronteira tem muito também. Então, na Argentina, quem tinha posse... Sim. Aqui vieram a classe baixa, né?
E hoje quem veio para cá, as famílias que vieram para cá hoje, a maioria delas está bem melhor do que o pessoal está passando, que está passando na Argentina com toda aquela dificuldade, né? Mas faz parte, isso é assim. É um assunto à parte. Bom, daqui a pouco mais vamos falar sobre os festejos dos 150 anos, tá bom? Festa é com o italiano, né? Vai contar. Nossa, tu já foi em festa minha lá? Maravilha, maravilha. Aliás, eu quero até pegar o calendário aqui, porque daqui a pouco eu vou de novo. E o técnico da seleção brasileira veio agora da Itália aqui, né? Tá nos emprestando esse talento aí, né? Pois é, ontem já largou 9 escalação. Gostei da escalação, viu? Gostei da escalação. E ele está bem assessorado. Fizemos uma vaquinha, a Sociedade Italiana e a Massolini de Fiori. Tá. E estamos contribuindo um pouquinho para pagar o salário. Sim, e aí mandaram o Filipão lá. Já viu que o Filipão foi até entregar a camiseta para ele. Aqui do Rio Grande. Mas ele está bem assessorado. Ele pegou um pessoal mais esclarecido em volta dele ali. Não, o assessorado ele pegou o filho, o genro, não, mas pegou o preparador físico. Mas pegou o filho. O filho não vai vir lá. Não vai vir? Não vai vir porque ele vai ser técnico do Como, um time da Itália. Ele vai fazer carreira solo. E eu gostei que acho que está certo o guri, porque vai ficar agarrado no pai aí, vai, por mais que seja uma vitrine. Meu. Não, e outra, eu gostei porque foi o seguinte, ele já deu o recado, algumas 5 exigências. Uma delas, não tem de dirigente querer botar jogador para jogar. Que esse é o problema do futebol brasileiro. O cara tem uma cota de participação no passe do jogador, aí tu não entende por que aquela porcaria de lateral tá jogando, e ali o dirigente tem que botar o cara para jogar para poder vender e faturar mais. E ainda com esses negócios de bets e tudo mais, bom, aí agora que o rolo ainda tá maior, porque tem cara levando cartão para poder a família ganhar, os amigos ganharem. Então, assim, me parece que com o Ancelotti eles vão ter dificuldade de fazer esse monte de sem vergonhice que vinha sendo feito aí, né? E a CBF agora, né? Um novo o médico lá, também, né? Médico, cara. O cara é médico. Pois em vez de tratar os pacientes, foi lá se meter nos troços. Uma do Maranhão, os caras do Maranhão. Não, do Roraima. Roraima. Nada não, mas indicado pela família Sarney, que é do Maranhão. É mais à esquerda. Mas aí você juntar o Jucá e o Sarney. Para fazer um técnico. Tem que tirar o chapéu para esses caras, né? Não é mole. Claro, eu vou te pedir uma gentileza. Uma outra vez, me convida para falar só de futebol. É mesmo? Mas então, daqui a pouco... levantamos as bolas. Hoje nós levantamos a bola aqui, então. Porque ainda tem bastante coisa para falar. Mas então... Mas também tem que falar um pouco sobre saúde, né? Tem que falar um pouco sobre saúde. Hoje... Eu trouxe para nós uma entrevista da presidente da FAMURS, Adriane Perim, que nós vamos ouvi-la agora aqui, logo em seguida, numa entrevista que fizesse com ela, em que a FAMURS, me parece que está querendo uma solução definitiva. Olha, eu sinto muito, mas solução definitiva para a saúde, eu nunca vi e acho que nunca vai ter. É que é um drama de décadas, né? Exato. E assim, é uma coisa, uma coisa que dificilmente tu encontra, né, o bom gestor, né, que consiga dar conta de toda essa demanda que tenha, né? Mas assim, ela lança uma proposta, eu não sei se foi a presidente, até nós vamos ouvi-la daqui a pouco, ou alguém da volta dela lança uma proposta para que parte dos recursos desse fundo de reconstrução do Estado seja utilizado em benefício da saúde, é isso? Foi o Gilberto Barrichello que levantou isso e que bateu o tempo todo. Gilberto Barrichello? É o presidente do Grupo Conceição. Barrichello. O presidente, então não é qualquer coisa. E ele está batendo muito forte que tem que sair. Então, essa aí agora pode ser também. E a Arita, que estava na reunião, saiu, não aprovou muito essa ideia e hoje foram para a mídia. Não, porque eles querem o fundo do Plano Rio Grande para infraestrutura para enchente. E ele quer que também tenha uma participação da reconstrução para a saúde.
E esse está aí também Mas pode ser mais um Mas impasse. eu acho que uma parte desse fundo ele deve ir para a saúde na reconstrução de alguns hospitais, não? E hoje também teve. Não, vai ser. Eu acho que já sim, tem, né? já tem eu um. acredito que sim, mas isso é uma coisa momentânea, esse fundo, né? Eu Sim. não estou bem por dentro, mas acredito não é, é uma coisa É para obra, temporária. basicamente para Pra obra. Então, nós temos que ver alguma coisa para a saúde, para sempre, sempre de Sim. maneira de dizer, né? Que Sim. não tem Seja a mais fórmula duradoura. mágica, né? Mas uma coisa que se venha dinheiro Sim. para, não esse ano, mas sempre, todos os anos ter, porque nós precisamos ter mais dinheiro. E Se não tem- tendo mais dinheiro, a gente vai ter mais hospitais, mais leitos, mais médicos, melhores profissionais, melhores medicamentos, melhor tudo. Hoje- é minha área também, E podemos tem falar. municípios com- hoje com- investindo sim, mais de sim. 20%, 25%, até 30%. E aí, em outros setores, prejudica outros setores dentro do município. Hoje os hospitais de Porto Alegre, É um região absurdo. metropolitana, e aqui vamos deixar bem claro, tanto o prefeito Melo como os prefeitos da região metropolitana estão investindo além daquilo Quase que o que mais é até do que o dobro. constitucional, que é a obrigação das prefeituras. Então vamos deixar bem claro que isso não é problema Das prefeituras, das dos municípios. prefeituras, né? Isso não é problema das prefeituras. Eu digo, não é problema. Claro que é problema, cai no colo do prefeito, mas não é por falta de investimento das prefeituras. Então, eu vejo assim, os hospitais de Porto Alegre, da região metropolitana, me parece, Morelli, eles estão hoje com uma lotação, se não é igual, muito parecida com a época do Covid. Praticamente não há mais vaga nos hospitais. Chegar a 300% alguns hospitais, 200%, o mínimo é 200%, entendeu? É que se passar por um tipo de um Vila Nova, Conceição, clínicas, é um horror tu chegar lá e ver aquela situação lá. Bom, nós temos a entrevista aí da presidente da FAMURS, não tem? Pedir para o Rogério aí, nosso produtor Rogério Brasil Ferrari, Tá ali, ó. né? Puxar a entrevista da presidente da FAMURS, Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que está dizendo a presidente aí. Solta aí, Rogério. Entende que isso seja positivo, mas não vê que seja viável, mais ou menos por aí o caminho. Nós entendemos e trago aqui a angústia dos prefeitos e prefeitas do nosso estado. É uma medida paliativa, é uma medida emergencial, é importante, será discutida na quarta-feira com todos os atores, mas nós precisamos pensar numa medida estruturante, porque realmente os nossos hospitais, a sobrecarga dos municípios, hoje mais de metade dos municípios gaúchos estão investindo mais que o mínimo obrigatório, que é os 15%. Uns chegam a 30% de investimento na saúde. Então, discutir, trabalhar é importante, mas nós temos que pensar medidas estruturantes, porque a saúde tem pressa e a emergência hoje está nos cofres públicos também, porque o investimento de tudo isso recai sobre os municípios. Então, a gente cobra, quanto entidade, mais investimentos, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Vocês acham que, às vezes, alguns repasses que já são previstos para a saúde possam ser utilizados de fato? Sente um pouco que, às vezes, não é, e esse que está disponível? Nós precisamos manter o custeio de todos esses investimentos e programas que são criados, tanto pelo governo do estado quanto para o governo federal. Nós precisamos olhar a fundo a necessidade dos municípios, que recai sobre eles uma grande responsabilidade de custeio de todos esses programas. Então, rever realmente a tabela SUS, Teto MAC e todos os programas que hoje recaem para os prefeitos cumprirem lá na ponta, às vezes faltando, na maior parte, o recurso para executar. A verdade também é o seguinte, a verdade seja dita, né? A tabela SUS é piada, né? Não, a tabela SUS é piada, né, Sequi? O que o Barrichello está tentando fazer é tirar a culpa do governo federal. O Barrichello representa o Grupo Hospitalar Conceição, que administra também um hospital lá no Rio de Janeiro. O Grupo Hospitalar Conceição é um grupo hospitalar que pertence ao governo federal. Governo federal. Então, Sim, e ele, que é o presidente, está dizendo que tem que pegar aquele dinheiro que o do governo... Estado.
É que uma parte o governo federal colocou nesse fundo, Colocou para um mas assunto, tem que botar para ajudar a tapar o furo da saúde. O que o Barrichello não está dizendo, que essa responsabilidade de aumentar o recurso para os municípios, até para o próprio Estado, é do governo federal. Ele, ao invés de ajudar a trazer dinheiro para os hospitais do Rio Grande do Sul, ele quer tirar do fundo do Rio Grande do Sul. Então o Barrichello está fazendo um jogo do PT, do governo federal. Ele não está pensando na saúde, ele está pensando na sua própria pele. O Grupo Hospitalar Conceição tem uma das maiores contas de funcionarismo, paga muito, gasta muito com a atividade meio. Se gastasse com médicos, enfermeiros, com a estrutura hospitalar, tudo bem, mas tem muito cabide de emprego na saúde do Grupo Hospitalar Conceição. Então, o Dr. Barrichello, que é muito competente para administrar as coisas do PT, não está sendo nada gaúcho. Ele quer tirar dinheiro que é para a reconstrução do Rio Grande do Sul e botar na saúde, onde é a responsabilidade, inclusive dele, do Grupo Hospitalar Conceição, aumentar suas estruturas. A UPA, que é ali no Triângulo da Assis Brasil, a UPA Moacir Sclier, está sempre lotada, mal cuidada, e isso é de responsabilidade do Grupo Hospitalar Conceição. Então o Barrichello tem que se preocupar com a saúde daquele grupo que ele controla, que é o Grupo Hospitalar Conceição, que é um dos maiores orçamentos do Estado. Deve ser o terceiro. Primeiro é o Estado, segundo a Porto Alegre, e o terceiro provavelmente seja o Grupo Hospitalar Conceição. É um orçamento invejoso. É muito dinheiro, então é muito fácil ficar falando de querer tirar do fundo do Rio Grande do Sul. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o governo do Estado, o fundo, não. Mas conheço bem a atitude do... Essa é a tua opinião, e o nome do programa é Opinião e Debate. É para que a gente possa aprofundar as questões. Uma das soluções permanentes, que pelo jeito não vai acontecer, mas seria a correção da tabela SUS, né, Morelli? Se a tabela SUS tivesse... Porque tem médico aí por consulta ganhando, o quê? R$10, R$15? Não, tem até menos. Tem até menos. Fizeram um levantamento aí, foi escandaloso. Escandaloso. Há uns 12 anos atrás, certo. 12, 13, sei lá, eu atendia periferia SUS, aí ia na Vila, X, Y, Z, e podia fazer tantas consultas por mês, 180 consultas por mês. 180, imagina. Adivinha por quanto? 2,04 centavos a consulta. Sim. R$2,04. Não é 2,40, é 2,04 a consulta. Não, mas é só para não dizer que é de graça. Porque e aí eu tinha que levar a receita, tinha que levar a aparelhar, tinha que atendia 180 pessoas para dar para o povo lá. Atendia 180 pessoas a R$360, 180 pessoas. Quer dizer, não, mais pela vocação mesmo. Amor à camiseta. Pelo sacerdócio da medicina, né? E de lá para cá, pelo que eu ouço aí o pessoal falar, não sou especialista nisso, não corrigiu muito mais essa tabela aí. Não, a tabela não. O pessoal, olha, é um piorou absurdo, em todos os aspectos. Pela responsabilidade que tu tem uma criança na tua frente, ou um paciente, um idoso, seja qual for, repito, a responsabilidade que tu tem pela vida ali. Sim. E tu recebeu aquele valor por uma cirurgia, grande cirurgia ou pequena cirurgia, não importa. Se tu erra o diagnóstico, consulta, um desses que tu erra o diagnóstico, imagina. O cara me pagava 2,04 para mim atender, e repito, crianças de 0 a 100 anos. Sim. Poxa, olha a responsabilidade. Olha, graças a Deus nunca tive problema. Eu sou testemunha, tu és um pediatra que não tem faixa etária. As pessoas te procuram, bate na tua porta, não tem hora, não tem dia, né? Por onde a gente transita, hoje ainda te falei aqui, não vou dizer o nome, mas uma pessoa já de idade, né? Um jovem senhor lá dos seus quase 50 anos, tem que falar com o Morelli, porque eu tô dizendo, o Morelli é pediatra, o cara tá indo lá, uma pessoa, uma autoridade aí, vai lá bater na porta do Morelli, nunca tem não, nunca tá ruim, então
Graças a Deus. É realmente assim. Amo a minha profissão, honro A missão. a missão, né? Quando a gente faz Juramento. o juramento, muito obrigado. A idade vai pegando. Não. O juramento. Junto. Não tem dia, não tem hora, tu sabe muito bem, Não todo tem. mundo me conhece, não tem dia, não tem hora, não tem, pode ganhar, é tudo 0,800, não tem, Verdade. então, É verdade. pena que nem todos são assim, né? Infelizmente, Então, vamos lá. cada vez mais a gente está vendo um mercantilismo e, por outro lado, os governos que, para quem quer trabalhar e na rede pública, e ainda às vezes querem forçar o pessoal a trabalhar na rede pública. Bom, médico é médico, cara, se formou. Alguns poucos são como tu és e outros tantos estão ali porque tem compromissos maiores, tem uma família grande, tem que, enfim, né, cada um atua do jeito que quiser, desde que seja dentro da ética médica. A verdade é que com R$2 a consulta para um médico, não tem como exigir, né, que o cara vai querer ir lá para o interior, vai ter uma casa lá no interior. Por isso que os médicos se formam e vêm para a região metropolitana e não tem médico no interior. Então, acho que cada vez mais aí eu quero dar parabéns às entidades médicas, CREMER, CIMERS, enfim, que lutam, ANRIGS, que lutam, que brigam, mas vão ter que aumentar essa luta aí, porque não adianta. Ajuda aqui, tira um paliativo para esse inverno, sou do fundo de reconstrução, mas se não melhorar a tabela SUS, e olha, eu vou dizer mais uma coisa para vocês, assim como a tabela SUS faz acontecer toda essa desmobilização, né, na saúde, pode ter certeza que a outra conta que vai chegar agora é a conta dos aposentados. Esse mês já o INSS está devolvendo mais de 300 milhões, que pasmem, depois de já terem localizado, de já terem descoberto a fraude, o roubo em cima dos aposentados, ainda assim teve mais um mês de desconto. Não, é um fiasco. Então vão devolver. Já estava fechada, estava fechada já. Pelo amor de Deus. Então, assim, quem é que vai pagar essa conta? Pensa que vão ser as empresas que roubaram aí, né? Quem vai pagar essa conta somos todos nós aqui, né? E o pessoal viajando e, bom, enfim, vamos lá, vamos para mais um tema aqui, que é um tema importante. Depois eu quero voltar contigo aqui para a gente falar sobre as atividades dos 150 anos na sociedade italiana. Agora eu vou aqui fazer uma entrevista especial com o nosso amigo do norte da Itália. É italiano. Italiano, não tem mais essa coisa de norte e sul. Para nós não, a sociedade italiana lá prega que todo mundo é igual, de ponta a ponta somos todos italianos. Não tem aquela coisa que não é aquela coisa de gaúcho que queria separar o Rio Grande do Sul, né? Mas falar com meu amigo Sequim que é uma das vozes mais respeitadas na Câmara de Vereadores, né, pela sua retidão, pela sua clareza nos pensamentos. E um projeto que está dando muito o que falar, começa a tramitar na Câmara de Vereadores. Nós tivemos aqui no programa passado, quinta-feira passada, a presidente da Câmara, a vereadora Nádia, falando um pouco sobre como será a tramitação, o rito desse projeto na Câmara de Vereadores, mas é importante a gente aprofundar um pouco mais, Sequim, porque, primeiro, o projeto que está lá trata-se de uma concessão parcial. Exatamente. Bom, que não é nem privatização, porque não extingue o departamento, não vende o departamento, como foi o caso da Corsã, que foi vendida para a Egea, e nem é uma concessão total, ou seja, não concede a água, né, para a iniciativa privada, nem isso ela faz. Me parece que vai vender a água para que a iniciativa privada distribua a água e, em contrapartida, também faça as obras de canalização de esgoto, tratamento de esgoto e drenagem, né? Que quando a gente fala drenagem, nós estamos falando assim, drenagem é anti-alagamento, né? Aquilo quando a água empoçou a água, o que faz a água ir embora?
a drenagem. E Porto Alegre, além de ser cercada por rios, também é cercada por morros, né? Morros. E isso faz, de certa forma, em alguns lugares, Porto Alegre ser uma bacia, né? Então isso precisa drenar para ir em cotas, às vezes, que são mais baixas que o próprio rio, que o Lago Guaíba. Então é uma coisa que não é muito simples de se fazer. Não é à toa que todos os prefeitos até hoje ninguém resolveu definitivamente isso. Conta para nós como é que vocês estão vendo esse projeto lá, qual é o ânimo lá na Câmara de Vereadores, qual é a expectativa, Sequim? Olha, falar com o deputado Lara, que está acostumado com a tramitação de projetos complicados como esse, mas primeiro, como preliminar, dizer que não seria necessário ao prefeito encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Poderia ter sido feito por decreto, por lei federal até. Mas o Melo, eu sempre digo, o jeito Melo de ser, ele gosta de ouvir, ele gosta de debater, e ele resolveu, ele consultou os vereadores da base, enfim, ele fez um trabalho de ouvir, depois de ter prometido e declarado nas duas eleições. Na primeira eleição ele disse que faria a concessão parcial do DEMAI. Aí veio a enchente, veio a eleição e ele voltou na eleição que passou, onde deu-se a reeleição do atual prefeito. Ele disse, vou fazer a parcerização parcial, né? Parcerização do DEMAI. E ele optou por isso. E já foi o projeto para a Câmara de Vereadores. Quer dizer, de certa forma, que está dizendo que ele teve uma chancela popular. Sim, porque se ele colocou isso na campanha... A parcerização do DEMAI foi aprovada pela população. Por 62% daqueles que votaram nele, e mais aquela parte que não votou nem para um lado nem para o outro. Sim. Então, ele tem a aprovação já antes. Sim. E ele resolveu fazer isso com os vereadores, até para receber alguma sugestão. Mas desculpa te interromper de novo, mais uma coisa. O que tu está dizendo é que legalmente ele não precisaria nem ter mandado para a Câmara, ele poderia, por decreto, uma assinatura, fazer essa concessão parcial. Exatamente. A Câmara, como diz aí na linguagem do direito, é pró forma. Pró forma. Muito mais pela questão democrática. Democrática, enfim. E também ele diz muito bem que para ouvir alguma sugestão, se possa fazer. Sim. Mas o projeto já foi quase que completo. A maior reivindicação quase que de todos e até dos sindicalistas, o DEMAI não terá demissões em massa e nem demissões em virtude dessa parcerização. Mantém a estrutura toda. Vai manter. Por quê? O DEMAI precisa continuar prestando serviço antes, durante e até depois da parcerização. Sim. O serviço precisa ser mantido. Sim. A população não pode sofrer solução de continuidade. Sim. Então, vai continuar esses funcionários. Por quê? A água continuará sendo captada lá do nosso rio Guaíba, do Lago Guaíba, tratada e vendida para a empresa que ganhar a parcerização. O que essa empresa vai fazer? Ela compra água pública tratada e distribui. Ela tem a obrigação de distribuir. Nós falamos em morros, que a água que desce, nós precisamos fazer a água tratada subir os morros. Tá certo. Temos que fazer a água subir, que não é muito fácil. Tem dado muito problema. O Morro da Cruz era habitado até pela metade e começou a subir cada vez mais. Então a água, para chegar lá em cima dos morros, ela precisa muitas vezes de etapas. Ela vai com uma bomba até uma altura, depois mais uma, depois mais para chegar lá em cima. Então, essa empresa que ganhar isso tem que garantir, ou no edital será feita essa obrigação de distribuição, inclusive nesses locais. Nós temos bairros que sofrem com isso há muitos anos, como a Lomba do Pinheiro. A Lomba do Pinheiro sofre por falta d'água quase todos os anos. Então, essa empresa vai ter a obrigação de fazer isso. E uma das coisas... A Lomba do Pinheiro, quando chega no verão, muitas vezes... É um caos. Tranca, né? Tranca. E o esgoto, que é a parte que é quase a contrapartida disso. Sim, que é o mais caro. É o mais caro. Porque se água já é difícil, mas água tem pressão. Imagina tratar o esgoto. Imagina o esgoto. Nós temos a infraestrutura
para levar mais de 80%, quase 90% do esgoto lá para a estação de tratamento, lá na Zona Sul. Só que nós não fizemos a ligação, o DEMAI não tem capacidade de ligar as economias nas adutoras do esgoto. Então isso também é uma das contrapartidas que quem ganhar a licitação de distribuição da água, que teoricamente é o filé, distribuir água e vender essa água já comprada do DEMAI. Essa é a parte boa. A parte boa. Então, agora o osso... O osso é o tratamento do esgoto. É fazer a canalização, tratar o esgoto. E tratar o esgoto. Não, e tem uma data para isso. Sim, nós temos o marco legal. Até 2033. Se fosse como está o DEMAI no dia de hoje, nós levaríamos mais 80 anos para atingir essa meta. Sim. E nós temos 8 anos. Pelo que já foi feito nos últimos anos. Nos últimos anos. Então a pessoa diz, mas o DEMAI é superavitário. É verdade. É superavitário, só que não consegue fazer. Não, é que até 2033, isso não é para Porto Alegre, para o Brasil inteiro. 90% das casas dos municípios do Brasil tem que ter esgoto coletado e tratado. Exatamente isso. Hoje Porto Alegre, em toda a sua existência, 50 e pouco, 53. 53, metade de Porto Alegre. Metade de Porto Alegre, isso é um absurdo. Para 200 e tantos anos. Então não tem como, o DEMAI tem superávit, mas se você precisa comprar, por exemplo, uma coisa simples, você que precisar comprar 500 metros de cano, tem que fazer uma licitação. Primeiro, nós tiramos agora na Câmara, tinha que ter um conselho deliberativo que ia deliberar se podia ou não comprar isso. Então agora se dizer, o conselho agora é consultivo. Sim. Mas se precisasse comprar 500 metros de cano, tinha que passar por esse conselho, tinha que fazer licitação. Então quando chegava na hora de colocar os canos, já estava ultrapassado aquele projeto. Então nós temos que fazer alguma coisa mais ágil. A iniciativa privada vai... E nós tivemos uma sorte, deputado. Permita que eu te chame de deputado. Não você me chamar amigo, então, Lara, meu amigo. Olha, eu como deputado, na minha presidência, nós extinguimos a aposentadoria especial dos deputados. Lembra, então, Morelli? Antigamente, quando eu fui presidente, nós extinguimos isso porque nós tínhamos que votar a reforma da Previdência dos professores, brigadianos. Então, assim, nem aposentar como deputado eu me aposentei, entendeu? Exatamente. Então, não é Lara. Então tá bem, Lara. Amigo, Lara, isso aí. Então, o que existe nessa parcerização que nós vamos votar na Câmara, nós vamos discutir, tem prazos, nós temos que discutir durante 90 dias. 90 dias. E haverão audiências públicas. A presidente, comandante Nádia, está pensando em fazer cada região do orçamento participativo. Isso é para ouvir a população. Certo. Ah, mas e se der isso? Ah, e se der aquilo? Certo. Então, nós vamos ouvir. Nós temos uma vantagem que nós estamos vendo os erros que aconteceram na privatização, que é privatização da CE e da própria EGE, que está indo melhor um pouco, mas foi privatização, foi vendido tudo. Mas vocês já... Nós já prevenimos que não é uma privatização, é parcerização. Então o contrato é do prefeito, o controle Mas vocês já arrancam num diferencial muito grande. No caso da CE, quando ela foi privatizada, uma parte da CE, porque as outras já havia sido privatizada, o que aconteceu? Colocaram uma leva muito grande de servidores para fora. E aquilo ali acabou que veio gente de fora que não conhecia nada contra vir de fora, pelo contrário, nós estamos aqui comemorando 150 anos da imigração italiana. Mas gente de fora que não conhecia onde ficavam os pontos chaves, os pontos nevrálgicos. Não sabia onde é que era a rua, onde é que era o bairro. Então, isso já não vai acontecer no DEMAI. Não, vai ficar essa estrutura do DEMAI, o DEMAI permanecerá. Como vai cuidar, nós estamos falando a drenagem é uma que vai ficar com a prefeitura. O dinheiro da outorga, da venda da água, da distribuição e do esgoto, vai ser usado para fazer essas obras necessárias contra enchentes e contra as inundações, Maravilha. Então isso será feito, precisa ser feito, já foi pior. Vocês lembram, os telespectadores lembram também, que se andava de jet ski no Parcão. É verdade.
né? Não, a Guete ali, a Guete fica mais lá. Então, na época do governo Fogaça aqui, se resolveu isso com o conduto Álvaro Chaves, que já precisa mais, agora precisa da areia, precisa mais, tem que ir fazendo essas E outra, coisas. Siquinho, lá para a Zona Sul não tem nada, né, Siquinho? Nada. Acho que depois que passa ali do Barra ali para adiante, estrutura de contenção não tem nada. Nada. Por isso eu sempre disse, nós temos um muro aqui no centro. Sim. São poucos metros. O DIC vai até ali. Até aqui. Até o Barra ali. Depois do Barra Shopping não tem mais nada. É só Deus que ajuda. Imagina aquele pessoal lá da Serraria, Ponta Grossa. Sofreram, o Guarujá sofreu muito. Inclusive o prefeito, na casa do prefeito, foi inundada. Sim. Ele nunca falou isso. Não, mas eu sei que foi. Ele foi inundado, ele teve que se mudar, teve que morar no hotel uns dias. Sim. Então, o próprio prefeito sofreu isso. E nós temos que devagarinho tratar. Nós já começamos a fazer, o prefeito já ele põe aquele chapéu de palha e o chinelão, que a oposição chamava. Chamava de chinelão, E ele vai lá no Sarandi, ele está fiscalizando as obras de levantar o dique. Pelo menos até que o governo federal não faz, que é obrigação do governo federal, na Constituição, é que o governo federal tem que se preocupar. Só que não adianta você levantar o dique aqui no Sarandi, que vai inundar Canoas. Vai empurrar para Canoas. Esse assunto que você está falando sobre saneamento e água, tem tudo a ver com a saúde. A saúde começa pelo saneamento e pela água. Esgoto, sem dúvida nenhuma. As crianças. Saneamento básico. Saneamento básico. Nós temos um pediatra aqui competente, ele sabe que as crianças que põem o pé naqueles esgotos têm muita chance de saneamento, água maltratada, os vermezinhos se agradecem. Não é isso? Então nós temos que cuidar de muitos detalhes. E o prefeito Melo, que ele sempre diz, dorme tarde e acorda cedo, e é verdade. O prefeito Melo tem essa mania de acordar a gente quando 5h30, tem alguma coisa assim. Ele diz, pô, prefeito, mas é essa hora? Pô, mas tu não acordou ainda? Então, esse é o Melo, ele faz isso, ele trabalha de noite, ele vai muito, ele é prefeito 24 horas por dia. E esse projeto do DEMAI é uma das coisas que nós temos que resolver, para o bem do futuro da cidade. Não é para o meu bem, para o teu bem, é para o futuro da cidade, para essas crianças que têm que parar de pisar no esgoto, tem que parar de brincar em cima desses ralos. Nos vermes, pisar nos vermes. Muitas vezes com o celular do pai, da mãe, então celular 4, 5G que hoje já está pegando, igual, mas com esgoto correndo na frente de casa. É uma discrepância isso, né? Mas olha, sucesso, boa sorte, tenho certeza. Vamos lá, nós temos que está em boas mãos aí. Nós temos uma base forte, nós temos 23 vereadores dos 35 que estão comprometidos com esse projeto, eu tenho ouvido, e nós estamos fazendo aquilo que manda a lei, ou que nós estamos nos baseando nos prazos regimentais de assuntos que tenham a parte ambiental envolvida, que água e esgoto é da parte ambiental, precisa de 90 dias, e nós vamos seguir todo esse trâmite, todo esse rito, e vamos aprovar o projeto, e aí a partir da aprovação do projeto, aí sim o edital que ponha os limites, que ponha os objetivos, que ponha a fiscalização, se determine como é que será fiscalizado, e vamos fazer isso com muita força. Vocês têm direito à emenda lá. Tem. Vai ter algum tipo de emenda para que não suba a tarifa demasiadamente? Não tenha dúvida. De repente, até quem sabe possa reduzir um pouco a tarifa, dependendo da modelagem. Primeiro, né? aquela tarifa social será garantida. Mantida. E o limite do custo da água provavelmente já saia no edital. Então, que bom. Não tenha dúvida que vamos garantir essas coisas. Porque o pessoal também assusta, vai conceder, vai vender. A oposição vende isso, a oposição vende, vai subir, você vai ficar sem água, mas não é, nós temos muita responsabilidade, o prefeito é um homem responsável, os vereadores são responsáveis também pela cidade, e a oposição faz o papel dela. E a Câmara pode contribuir com esse tipo de sugestão também? Não tenha dúvida, alguma emenda necessária, nós estaremos prontos para aprovar ou rejeitar aquelas que são,
porque vão aparecer muitas emendas, daquelas nada a ver, como se diria lá no interior. Sim. Nada para a torcida, Inclusive a oposição já protocolou, e nós vamos começar uma CPI sobre o DEMAI. O que é a intenção dessa CPI? É tentar atrasar. A oposição só quer atrasar. Embolar o meio de campo. Embolar o meio de campo. Mas nós vamos tranquilo. Sequim, sempre bem-vindo aqui, muito tá? Obrigado. Nos próximos dias tem que estar aqui com a gente de novo. Com muito prazer. Nós estamos encaminhando para o final do programa, mas ainda vamos fazer rapidamente uma passagem na previsão do tempo aqui para Porto Alegre e para a região central, norte, sul, leste e oeste aqui do nosso estado. Em Porto Alegre, nós temos aqui, já para o final do nosso programa, nós temos aqui a meteorologia atual. Olha, essa aqui foi tirada já às 16h51, 5 horas da tarde, um pouquinho antes de começar o programa. Agora a chuva está fraca, deve chover aqui toda a noite, deu só uma diminuidinha, mas deve chover toda a noite. Amanhã, quarta-feira, a previsão diminui a temperatura já de 19 máxima e 8 graus a mínima. Quinta-feira esfria um pouco mais, 7 graus em Porto Alegre. 7 graus em Porto Alegre é frio. Então, estamos acostumados com 7 graus. Mas sexta-feira, boa notícia que já aparece o sol. Ainda vai estar frio, mas sexta, sábado e domingo, frio com sol, dá para comer até uma laranjinha na frente pegando um solzinho. Então, de Porto Alegre vamos para Uruguaiana, lá na fronteira com a Argentina, que vem vindo lá da fronteira da Argentina, em Uruguaiana também esse tempo. Agora em Uruguaiana, nesse momento, já está 9 graus, a chuva está chovendo em Uruguaiana. Amanhã esfria, 6 graus, mínima, máxima de 11, não deve subir. Na quinta-feira também já aparece sol entre nuvens. E sexta, sábado, domingo, tempo bom em Uruguaiana. De Uruguaiana vamos para Caxias, imigração italiana, 150 anos. Belo vinho. Morelli, tu vai ter que nos passar aqui o calendário de festividades aqui, que não está dando tempo de nós falar, mas rapidamente no finalzinho a gente passa agora. Caxias do Sul, chuva em Caxias do Sul, ainda está razoavelmente, temperatura ainda não caiu lá, de 16 graus vai ser a mínima hoje. Amanhã vai a 13 em Caxias, amanhã só com vinho, né? Amanhã. Belo vinho, ó, vinho e galeto. Vinho e, uma sopinha de capelete. E uma sopinha de capelete. Quinta-feira ainda vai estar frio em Caxias, 3 graus é a mínima. Sexta-feira já começa, estabiliza também o tempo. Pelo que eu estou vendo, todo o Rio Grande do Sul, sexta, sábado, domingo, tempo bom. Vamos lá para Pelotas, sul do estado. Pelotas, lá em Pelotas, a previsão ainda está pouca chuva nesse momento em Pelotas, mas ainda tem chuva. Amanhã chove um pouco mais, a temperatura cai. Quinta-feira, chuva e sol entre nuvens, 6 graus em Pelotas. E também final de semana, sexta, sábado, domingo, com sol e temperatura gelada. Chegou o inverno aqui em pleno outono. Vamos lá de Pelotas para Santa Maria e depois Xangri-Lá para encerrar a previsão do tempo. Santa Maria, chuva, 13 graus ainda, cai a temperatura amanhã com mais chuva e também quinta-feira já começa a abrir o tempo em Santa Maria, no meio do estado. Pelo que a gente está vendo, a chuva, esse tempo vai ficar mais no leste, concentrado realmente no leste até sexta-feira, porque quinta-feira já não chove em Santa Maria, já não chove em Pelotas, Então, digamos assim, do meio do estado até o litoral que nós temos que cuidar até sexta-feira, possibilidade de chuva. Xangri-Lá no litoral, quer ver? Vamos ver o litoral aqui, Xangri-Lá, vamos ver, aí ó, olha aí, Xangri-Lá ainda tem alguma chuva na quinta-feira, Em outras regiões ainda já abriu. Mas não esfria muito em Xangri-Lá. Amanhã o tempo não vai ficar muito frio em Xangri-Lá, mas ainda há previsão de amanhã de ventos fortes para o leste do estado, com esse choque que está acontecendo entre a massa de ar que está chegando no Rio Grande do Sul e a zona de depressão que está em pleno mar, no Oceano Atlântico, ainda deve provocar uma
choque de ondas, com ventos muito fortes de até 70 quilômetros, né, no leste. Então, pessoal que está no litoral, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Torres, tem que ficar atento. Morelli, rapidamente para nós encerrar, Morelli, o calendário de festividades aí da sociedade italiana. Bom, o calendário é imenso, né? Extenso em todo o Rio Grande do Sul, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, na Colônia, na Serra, Gramado, Canela, Caxias, Bento, né? Eu convido a todos a participarem através do nosso Facebook, nosso Instagram, Sociedade Italiana. E aí vai ter todas as atividades que acontecem. O Facebook é Sociedade Italiana. Sociedade Italiana. A gurizada que sabe, os universitários sabem bem isso aí. Coloca lá Sociedade Italiana e ali tem um... Instagram, isso. E aí, se não, qualquer coisa, liga para a Sociedade Italiana, 3311-5833. Serão bem atendidos e bem orientados. 3311-5833. Mas tem jantares, tem bailes, tem de tudo lá. Eu estou trazendo agora em julho, nós vamos fazer a Settimana Italiana, a 19ª Settimana Italiana de Porto Alegre. É uma festividade, como o nome diz, o número é a 19ª. Tá, isso foi inventado por mim há 19 anos atrás. E todos os dias de noite na Sociedade Italiana haverá festividade, inclusive na quinta-feira, dia 10. Durante uma semana inteira? Uma semana inteira. Dia 10 de julho, eu estou trazendo o grupo de filó mais famoso do Rio Grande do Sul, que é lá de Vila Flores. Olha aí. Já está tudo acertadinho, polenta, Grostoli, pinhão, enfim, capelete, etc. Pães assim, pães assados. E muito vinho, é claro. Todo mundo convidado. Faz não, Segui. Na quinta-feira, nós teremos na Câmara de Vereadores uma sessão solene às 19 horas, em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. Isso. Que maravilha. Parabéns, muito obrigado pela presença no programa. Obrigado, Sérgio. E amanhã a campanha do agasalho com a primeira-dama do município, hein? Opa. À tarde, lá na antiga prefeitura, não é isso? Porque o frio vem aí e nós temos que ser solidários. Tira aquela roupa ali que tá boa, que não usa mais, mas que tá boa. Também não pode dar qualquer tipo de roupa, né? Tira aquela roupa, faz andar, transmite uma energia boa e nos acompanha aqui no canal 524 da Claro, na RS Play TV. Sempre uma honra contar com a sua audiência. Obrigado aos nossos convidados, sempre bem-vindos e até a próxima semana, se Deus quiser.